Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Estão chegando aí. Boa noite. Essa live hoje aqui a ideia aqui é a gente conversar sobre o recurso, tá? Recebi muitas mensagens aí com dúvidas, né? Como elaborar o recurso, dúvidas em algumas questões, se realmente é possível, né? Então a gente vai fazer aqui e vamos falar rapidamente também de duas grandes oportunidades que estão para vir aí. A banca, o examinador, vou olhando, depois eu vou respondendo aí a pergunta de vocês, né? O pessoal vai chegando aí, boa noite a todos. Boa noite, Anderson, Thiago, Letícia, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Paulo, Flávia. Isso aí, Flávia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Boa noite, grande professor Leandro, o cara da atualidade, da geopolítica, todo mundo gabaritando a geopolítica. Boa noite a todos vocês. Enquanto vocês estão chegando aqui, eu só estou abrindo aqui um arquivo para a gente começar a falar um pouco sobre o recurso, né? Boa noite, Luiz, Anderson. Pessoal, vamos lá então. Primeira coisa, né? A banca CESP já imaginávamos, tá? Que a prova não seria assim diferente, que eu digo assim, as atitudes do CESP, né? Tá, a gente vai falar uma por uma aí, do tubo não cabe não, tá? A gente vai falar uma por uma aí, porque explicando aí as principais questões. Assim, não cabe no meu ponto de vista, tá? Se você conseguir achar algum argumento, eu até olhei algumas vezes essa prova e realmente as questões aí, como a Flávia deixou aí, questões mal elaboradas, tá? Questões, muitas delas, né, mal elaboradas, que até eu, né, que tive lá em São Paulo, como a gente estava lá em São Paulo e já sabia que ia estar lá em São Paulo, não ia poder ficar para correção. Eu no último dia, acho que foi no penúltimo, no penúltimo dia eu me inscrevi nessa prova, para ir lá pegar essa prova e tentar já fazer o gabarito das 40 questões, né, de trânsito. Encontrei até com muitos alunos lá na Carinho, né, um pessoal bem atencioso lá, bacana. Pessoal, conversei com vários alunos lá em São Paulo, na entrada da prova lá na faculdade, acho que é a faculdade Anhanguera, né, alguma coisa assim, lá na Paz Leme. Pessoal, enfim, fiz as 40 questões, né? Não consultei, é claro, né? Não tem como na prova, e mesmo assim eu achei até que eu fosse errar um pouco mais, mas errei 3, né? Errei 3 questões, uma de bobeira minha mesmo, falta de atenção, mas as outras 2 questionáveis, né? Enfim, na verdade, além dessas, tem muitas questões questionáveis. O professor Marcos Girão até postou um recurso aí, né, um artigo aí falando sobre recurso, e realmente os recursos ali têm fundamento. Por quê? Tem duas situações, tá? Primeiro, vamos falar primeiro sobre autuar e multar, né, que são as questões, só colocar aqui, na minha prova que eu estou aqui, são as questões 61 e 62, se eu não me engano. 61, né, que fala do policial abordou a conduta, depois de aplicar a multa, né? Correto seria depois de autuar, né? Ficaria mais correto. Aí depois na 62 também ele fala a mesma coisa, poderá multar, né? Na verdade é poderá autuar, né? Na verdade não é nem poderá, ele deve autuar, né? 2 erros aqui. E outra que ele fala, cadê fumaça? 64, tá aqui. Poderá ser multado, né? Na verdade poderá ser autuado, né? 61, 62, 64 e traz essa expressão multado. Primeira coisa, pessoal, eu acertei todas essas questões. Ah, professor, por quê? Chutou? Não. Porque quando a gente vai fazer uma prova do CESP, você tem que entrar um pouco na mente do examinador, né? Principalmente o professor. Quando a gente corrige uma prova, a gente tem que fazer o papel de tentar entrar na mente do examinador. Pô, por que ele botou isso aqui?
Logo eu percebi que 3 sequências, né, multado, 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 eu falei, pronto, isso aqui não é erro para o CESP. Por quê? A banca não ia criar, pessoal, isso é uma posição minha, 3 situações seguidas colocando como errado uma pegadinha dessa, tá? Não tem como, é impossível. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que cabe recurso, que aqui deveria ser autuado. Mas ela não ia colocar 3 questões, né? 3 questões falando sobre multado e a pegadinha está em cima de multado. Acho difícil. Tanto é que uma ela considerou errada, mas não foi por causa do multado, e as outras 2 ela considerou certa. Então, o que acontece aqui nesse momento? O que ela queria, na verdade? Era que você soubesse o que ela queria cobrar, né? Se realmente tinha multa, né? Ou seja, se realmente era autuado, né? Mas o examinador, na verdade, ele foi de encontro com o artigo 256, né? Porque o artigo 256, ele fala em multa, que são penalidades, e as penalidades, quem aplica, na verdade, não é, né? É a autoridade, não o agente, né? O agente autua, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, tá? É igual aquela que ele fala assim, independente do fabricante, ele trouxe toda a questão correta, aquela da bicicleta, dos 60%. Então, você percebeu que o cara, porra, se ele botou aquele independente na frente ali, é porque ele sinalizou que ia botar a questão errada, entendeu? Porque não tinha nada a ver, ele poderia falar direto. Então, quando ele bota independente do fabricante, apesar que aquela questão eu acho que tem erro. Por quê? A gente vai chegar nela lá daqui a pouquinho. Porque aquela questão, na verdade, já que a gente está falando dela, só para vocês entenderem, aquela questão quando ele fala independente, o fabricante ele não regulamenta nada do balanço traseiro. O fabricante ele fala sobre forma de instalação, ele não fala do percentual, né? O fabricante ele fala forma de instalação respeitando os limites da resolução, que acho que é a 349, né, se eu não me engano. Aí sim, e a norma fala 60%. Então, aquela dali, eu entendo que cabe recurso sim, tá? Aquela dali eu entendo que cabe recurso sim. Tá? Então, a primeira polêmica é essa, tá, pessoal? Primeira polêmica é essa. Então, vamos aqui. Eu não quero defender nem A e nem B, que eu sei que tem muitos aqui que acertaram e tem muitos que erraram, né? Então, assim, vamos para os que acertaram. Os que acertaram, que concordam, porque a banca, desde 2002, desde 2000, na verdade, até antes, eu achei uma questão, eu vou mostrar uma questão para vocês aqui, ó. Olha uma questão aqui, ó, de 2018, para o STJ. Agora, a aplicação de uma multa por um agente de trânsito retrata um exemplo de aplicação do poder disciplinar da administração. Tudo bem, está errada porque não é poder disciplinar, né? Então, aqui a aplicação de uma multa, a gente sabe, quem estudou direito administrativo, que é poder o quê? Poder de polícia, não é isso? Quem é de direito administrativo aí me corrija ou ratifica do que eu estou falando. Mas vocês estão vendo como que a banca ela utiliza essa expressão? A aplicação de uma multa por um agente de trânsito. É uma questão de direito administrativo. Nem trânsito tinha no edital, entendeu? Então, assim, nem trânsito tinha, tá? Então, quando ele põe a aplicação de uma multa por um agente de trânsito, então 2018. Então, o CESP já trabalha 2018, agora já trabalhou em 2018 a questão da multa, né? Então, assim, beleza. Outra questão. Aí ele vem assim, ó. Pedro advertindo-se que seria multado pelo agente, acho que é pelo agente que está aqui. Então, multado pelo agente. Uma questão de 2010, Detran, CESP do Espírito Santo. Então, o CESP já utilizava a expressão multado. Outra questão aqui, só para vocês verem, né? O agente de trânsito responsável pela abordagem de João deveria tê-lo multado. Multado. Então, ó, mais uma expressão, não fala autuado, fala multado. Então, outra questão do CESP, Detran do Espírito Santo. Então, pessoal, o recurso lá, ele é para divergência de gabarito e para manutenção do gabarito. Então, quem vai se sentir prejudicado tem que lutar para manter o gabarito. Estou defendendo os dois lados. Agora vamos para quem errou. Para quem errou, é uma doutrina, né, do CESP isso aqui, né? Uma jurisprudência, entre aspas, do CESP. Então, para quem errou, pessoal, é só fundamentar com base lá no artigo 256, né? No capítulo de penalidades, né? Quem aplica com a resolução 619, com
com a resolução 723, que fala sobre a penalidade de... Mas ali não fala multa, né? A multa já fala na 609. Enfim, quem aplica penalidade de multa é a autoridade e não o agente. O agente de trânsito autua, tá ok? Autua, tá ok? Então isso aqui é Fala, Marcela, parabéns aí, tá? Obrigado aí por tudo. Parabéns pela sua nota lá, né? Vamos esperar aí que pode ser que aumente. Enfim, pessoal, então assim, duas posições diferentes. Então assim, para quem quer manter, que vai brigar, e para quem quer derrubar. Por quê? Porque o CESP já vem agindo assim há muito tempo, usando essa expressão. Mas podemos quebrar a partir de agora? Podemos. Né? Claro, tem que fundamentar bem seu recurso, cuidado com o recurso repetido. Né? O professor Marcos Girão postou o recurso lá no site do Estratégia Concurso sobre essas questões, tá? Então essas aqui sobre multado e autuado está praticamente pacificado, né? Aqui já sobre recurso, para quem vai entrar, porque o recurso é para manter ou para todas as questões que eu falo aqui, ou você, professor, eu acertei essa. Tudo bem, se você acha que está no teu direito e cabe recurso, você tem que lutar lá para manter o resultado daquela questão. Se você acha que errou, você que errou e acha que está no seu direito e os professores estão falando que cabe recurso, você vai lá e entra com recurso para anular a questão. Agora, cuidado, tá? Quando você pede uma anulação, uma questão polêmica, é muito mais fácil o CESP acatar uma anulação do que uma alteração de gabarito também. Já vi isso acontecer. Tá? Então, assim, se tiver na pior das hipóteses, pede a anulação da questão, que aí pelo menos tu não deixa de ganhar. Né? Eu sei que as outras pessoas vão continuar ganhando, mas você não deixa de ganhar. Daqui a pouquinho eu vou falar rapidamente sobre a nota de corte, tá? Pelo ranking que eu ando vendo por aí, vou dar minha sugestão aí, já que muitos, mas sugestão, tá bom? Vamos lá, pessoal. A questão do tubo, né? Aquele de lá, ó, do tubo. No caso de o pessoal também virou uma polêmica. No caso de transporte de tubos apoiados sobre a carroceria e na posição horizontal, apesar de a carga ultrapassar a altura do painel frontal, é permitida a circulação. Na verdade, ela ultrapassa, olha só, ela ultrapassa o painel. Isso aqui foi uma pegadinha. Se você ver pela foto, né, que ele diz lá no caso, ele até cita a foto, né? Conforme ilustra a figura. Então, ele prendeu a questão na figura, conforme ilustra a figura. Então, ó, apesar de passar, pessoal, um pouco, ela não vai ser o quê? Projetada para frente. Eu, sinceramente, aqui na minha prova, a 8.3, eu entendo que não tem recurso, tá, pessoal? Sendo bem franco com vocês. Né? Aí, cada um, se você acha que tem, assim, pega um fundamento, que se tiver algum professor falando. Vamos agora aqui, ó, rapidamente. Eu vou passando aqui rapidamente, né? Falei sobre a 61, a 62, o autuado. Quem chegou agora depois desse vídeo vai ficar aí. Revejam o vídeo. Ok? Tadeu, um abraço. Caio, um abraço. Pessoal, recebi muita mensagem aí. Depois vocês mandam mensagem aí no story. Fala como que vocês foram lá na prova, tá? Nota, independente do seu resultado. Né? Meu amigo Fernando, ó, jornalista de concurso, Fernando, trabalha com a gente lá no Estratégia Concurso, excelente profissional, vale a pena seguir meu amigo aí, quem quer ficar por dentro de concurso público. Um abraço, Fernando. Vamos lá, pessoal, descendo aqui, a de trânsito tem uma que é polêmica, vou dizer qual é, aí é português mesmo, tá? A de trânsito. Então já falamos 3 questões aqui. Vamos para mais uma de trânsito, tá? Quem tiver com pessoa, dá para escrever? O Marcos Girão já escreveu lá, tá? Já fez um artigo lá. Mas vamos aqui uma polêmica aqui da de trânsito. Cadê aqui ela? É do Lucas. Quem quiser ver aí a questão, é a prova que fala do Lucas. Vamos ver aqui, um policial, é só direcionar na questão que está escrito Lucas, está aqui, ó. Ele fala que o Lucas, tudo bem, não vou aqui tomar muito tempo de vocês falando sobre a questão não. Ele fala assim, Lucas, motorista de ônibus, né, dirigia seu coletivo.
Aí tudo bem. Aí lá no final ele diz assim: Lucas, Sávio e Severino responderão por crime de trânsito cujas penas poderão, pelas circunstâncias fáticas, ser aumentadas até a metade, e suas habilitações para dirigir deverão ser suspensas. A questão, a gente fala, eu cansei de falar isso, bati nas minhas aulas, que crimes é de 1/3 a metade. De 1/3 a metade, tá? Né? Lucas, tá certo aí. A sua questão, né, Lucas? Usaram o seu nome aí. Grande Lucas, parceiro. Olha só, sua questão. Quando ele fala assim, até a metade, o que ele diz? Ó, poderão, pelas circunstâncias fáticas, ser aumentadas até a metade. Pessoal, aqui é uma questão já de português. No meu ponto de vista, eu perguntei 3 professores de português, 3, para eu tirar uma diferença, né? 2 me falaram que eu tenho razão e 1 me falou que eu não tenho razão. 2 que é português. Cujas penas poderão, pelas circunstâncias fáticas, ser aumentadas até a metade. Pessoal, quando você fala que uma pena vai ser aumentada até a metade, poderão ser aumentadas até a metade. Então, na verdade, eu entendo que menos de 1/3, né? Menos de 1/3 a gente pode aumentar, menos de 1/3. Vocês concordam comigo? Então, só, poderão ser aumentados até a metade. Agora, se ele falasse poderão ser aumentadas da metade, aí sim, porque é de 1/3 a metade, de 1/3 a metade. Então, poderão da metade, aí é outra coisa, porque está dentro daquele lapso, né, da majorante. Então, o que acontece? Quando ele fala poderão ser aumentadas até a metade, eu entendo que ele pode aumentar menos que 1/3. Só que a norma, isso aí já é regra de dosimetria. Quando a norma cita que a pena vai ser aumentada de 1/3 a metade, o juiz só vai poder trabalhar um aumento dentro desse lapso, né? Ou seja, de 1/3 a metade. Nem menos e nem mais, entenderam? Então, quando ele fala poderão ser aumentados até a metade, então se pode até metade, é igual assim, pena agravada em 5 vezes. Lembra que a gente estuda no trânsito? A pena poderá ser agravada em 5 vezes. Lembra lá? De repente é só pegar esse exemplo. A pena poderá ser agravada em 5 vezes. Então, pode em 2? Pode. Pode em 3 vezes? Pode. Pode em 4 vezes? Pode. Pode em 5? Pode, porque a pena poderá, né? A pena não, a pena poderá ser agravada em 5 vezes. Entenderam o raciocínio? É a mesma coisa, cara. Então, assim, quem se prejudicou nessa questão, né, pode entrar com esse argumento, que aqui, na verdade, é uma questão de português, que muita gente sabia, né, que era de 1/3 a metade, mas não Lucas, porque assim, é uma questão de português, né? É uma questão de português. Eu entendo que é uma questão que cabe recurso. Essa aqui, tá? Perguntei para 3 grandes professores de português. Não vou falar o nome para não criar, mas 3 grandes professores. 2 me falaram que meu raciocínio está correto, que realmente quando eu falo até a metade, insere-se então o mínimo. E 1 falou que não, é porque tá lá no topo, a metade, não sei o que e tal, beleza. Só para tirar dúvida, e estou trazendo para vocês aqui, tá? A questão da criança, vamos lá, todo mundo pedindo a questão da criança aí. A questão da criança foi uma que eu escorreguei das que eu fiz, né? Para quem não sabe, né, mais uma vez, eu fui lá, fiz a prova, as 40 itens, né? E errei 3, né? 2 não concordava e eu acertei aquela das multas, mas eu já sabia que aquilo ali ia dar polêmica, mas foi o que eu falei. Realmente a gente não multa, ele autua, mas, porra, quando eu vi 3 questões assim, eu falei, porra, o CESP não vai fazer pegadinha 3 vezes em multado. Ele, na verdade, ele está querendo que você analise outra situação daquela questão, tá? Então, essa ali foi já... Por isso que às vezes você, quando vai fazer a prova do CESP, você tem que um pouco entrar na mente do examinador, porque a banca CESP é complicada. Não, mas ali eu não vi assim, eu não vi as outras matérias, tá, pessoal? Mas vê se tinha até. Se for até realmente e cabe menos, então assim
entendeu? Então, é só assim, não tô, foi o que eu falei, pessoal. Aqui, quando eu comecei a live, quem chegou aqui, eu não estou defendendo nem quem acertou e nem quem errou. Tanto é que tem duas situações, toda hora eu estou falando. Tem lá o gabarito para manter e tem o gabarito para alterar. Então, se você acha que tem razão, você vai lá e faz o seu recurso para manter o gabarito. Se você acha que está errado, você vai lá e faz a... É isso aí, Salles. É mais ou menos esse pensamento aí que o Salles colocou. Tá? Então, assim, se você acha que está certo, então você vai lá e faz um recurso para manter. Se você que está aí errou e acha que está errado, que você tem razão, você faz com base no que eu estou falando para anular a questão, pelo menos. Eu sugeria em qualquer situação que todos pedissem para anular, porque quando é polêmica assim, para alterar o CESP vai analisar muitos fatos. Para anular, é mais fácil que todo mundo ganha, entendeu? Mas enfim, no CESP ele é bem chatinho com recurso aí, tá? Sim, vou falar aqui, Diário, só um minutinho. Então só vamos aqui numa questão polêmica também, a da cadeirinha, tá? A da cadeirinha, ele cita a regra o quê? Que não precisa mais o de maior estatura. Mas ali foi uma pegadinha, né? Ele criou uma situação, olha só, sincero, eu tentei analisar para achar recurso ali, não identifiquei não, mas ele criou uma situação e nessa situação, o que aconteceu ali? Ele botou lá assim, acho que era... Como que ele botou? Ah, sim, tinham 4, né, crianças e uma de 8 anos na frente. Que ele falou ainda que era de maior estatura. Aí perguntou se estava de acordo. Pessoal, com a regra velha ou com a regra nova, está de acordo? Tá. Por quê? Por que não está de acordo? Foi pegadinha, entendeu? Ali foi pegadinha. Eu entendo que não. Se você achar que sim, você fundamenta lá com base na deliberação lá do Denatran, dizendo que de maior estatura não tem mais, que agora qualquer pode ir na frente, né? Quem não estudou muito e ficou com a regra antiga na cabeça, né? Então acabou se beneficiando sem querer, né? Quando fala de atropelamento, não diz que causou lesão corporal. Eu teria que analisar toda. Eu vim com as mais polêmicas, Lucas. Qual a questão essa aí? Quando anula uma questão, todo mundo ganha. Por exemplo, quem acertou não perde. Quem errou ganha um ponto, entendeu? Agora, quando altera, né, quem acertou perde. Aí, no caso, você, por exemplo, errou 10 questões no todo, né? Então você, na verdade, vai perder 20, porque você perde o dobro, né? Ou seja, uma certa anula uma errada anula uma certa. Então você perde o dobro. Então se você errou 10, fez as 120, errou 10, né? Menos 10, ou seja, você dobrou, ficou com 100 líquido na sua prova. E se você, na verdade, perder uma questão que você acertou, na verdade você passa a errar o quê? 11. Então, na verdade, você perde 22. Então, se você pega 120, né, menos 22, ele ficaria com 98. Então, sua nota sempre vai descendo ali, cada alteração que tiver, sua nota sempre vai descendo 2 posições. 100, 98, 96 e assim vai. Cada gabarito seu alterado, né? Essa da criança, tá... Beleza. Vamos lá para o independente. Deixa eu ver aqui do independente. O pessoal estava perguntando aí a questão do independente, né? Aí diz o seguinte, ó, independente de instrução do fabricante, nos dispositivos instalados na parte traseira e externa do veículo, da bicicleta, que podem ser transportadas, depende do comprimento do balanço traseiro ocupado pela bicicleta, que de acordo com a legislação pertinente, não pode ultrapassar 60% da distância entre os eixos do veículo transportador. Realmente, tá, pessoal, não pode passar de 60%. Agora, a banca deu como errada. Só tem que tomar cuidado. Por quê? Porque esse independentemente, ele não entra na questão da regra do fabricante. Por quê? Lá no dispositivo diz o seguinte, vamos lá para o dispositivo nono. Primeiro vamos para o sexto. O sexto diz o seguinte, nos veículos que trata esta resolução será admitido o transporte eventual de carga indivisível respeitado o seguinte preceito.
o balanço traseiro não deve, né, exceder a 60% do valor de distância entre os dois eixos. Então, pessoal, se ele fala que não deve 60%, tem que respeitar. Aí embaixo ele fala assim, o dispositivo para o transporte, lá no artigo 9º, o dispositivo para o transporte de bicicleta, a aplicação na parte externa do veículo deverá ser fornecida com instruções precisas sobre, primeiro, forma de instalação permanente ou temporária do dispositivo do veículo, forma de instalação, vamos gravando aí. Depois, modo de fixação, quantidade máxima de bicicletas e cuidados de segurança durante o transporte, durante que ele estiver transitando, né? Para preservar a segurança no trânsito. Então, ele só falou a forma de instalação, o modo, a quantidade de bicicleta máxima e os cuidados. Em um momento, ele fez referência ao balanço traseiro. O fabricante não menciona isso. Ele só menciona que tem que seguir a norma, né? Na verdade, ele deve mencionar, fazer referência à norma. Então, o que acontece? Então, esse independentemente, ele não anula o que a banca fala depois. Porque ele fala assim, independentemente de instrução do fabricante, um dos dispositivos instalado na parte traseira externa do veículo, a quantidade de bicicleta que pode ser transportada depende do comprimento do balanço traseiro ocupado pela bicicleta, que, de acordo com a legislação pertinente, não pode ultrapassar 60%. Então, pessoal, com o fabricante ou sem fabricante, a regra é essa. O que o fabricante falar sobre instalação e quantidade de bicicleta, ou se ele não falar, a regra está na norma, tem que seguir os 60%. Então, assim, essa de bicicleta eu recebi, o Leandro está falando assim, pessoal, se você acertou ou se você errou, você tem que lutar para manter o seu gabarito e lutar para alterar o seu gabarito. Mais uma vez, não sei se o Leandro chegou agora, eu falei isso. Não, essa do painel que não tem discussão, Leandro, porque em nenhum momento ele excede o painel. Ele pode exceder o painel. Se você pegar a norma, ele pode exceder o painel, né? O tubo, ele pode, desde que não seja o quê? Projetado pela frente. Porque lá embaixo vem uma exceção. Se você ver na norma, ela diz isso. Então ali não cabe recurso mesmo. Até tentei, verifiquei, né? Porque recebi realmente muitas mensagens, então essa realmente não cabe recurso não. Mas, né, a questão dos tubos, né? Porque ele não tem, porque a norma ela proíbe a projeção para frente e a questão amarra o desenho. Quem chegou agora, depois você vai e olha que eu falei dela lá no início, tá? Então da bicicleta Vitor, tudo é possível. Se você quiser, vocês podem fazer quantos recursos que quiserem para manter o gabarito de vocês. Que as pessoas, eu estou falando as que eu mais recebi, né? Mensagens, foram aquela das multas, 61, 62 aqui na minha prova e 64, foram 3 de multas, multado, né, que deveria ser autuado. Eu expliquei as duas versões, tanto a de quem quer manter e para quem quer alterar. Falei da bicicleta também, falei das crianças. A questão da boleia do caminhão, eu entendo assim, né? Eu dou aula de leis penais, né? E também dou aula de legislação de trânsito e medicina legal. Então, eu sempre tenho que ter um conhecimento aí dentro de penal, né? Para dar aula de leis penais. E realmente tem decisões aí, aquela questão foi absurda da banca, tá? Ela tem que, no mínimo, anular essa questão da boleia, tá? Agora, vocês têm que entrar com recurso, que ela tem que ter, no mínimo. Ok? Não, tem decisão aí recente do STJ, da boleia não tem como discussão, tá? A banca tem que alterar, ou alterar o gabarito. Mas que eu falei para vocês, é a mesma coisa, eu pediria para anular, tá? É muito mais fácil a banca ceder uma anulação do que uma alteração. Eu penso assim, porque eu percebo que muitos que pedem a alteração, a banca, mas muitos que pedem a anulação acaba ganhando, né? Porque tudo é questionável, pessoal. Na verdade, se você parar para analisar a prova de forma bem detalhada de trânsito, quase toda a prova tem que ser anulada, né? Porque tem muitos detalhezinhos que são passíveis de anulação. Assim, brincando assim, é claro que tem muitas que estão ali sem recurso, mas tem muitas questões que a de 4,4 metros está certa, tem que seguir, a norma diz que tem que seguir a resolução 210. A 210 não caiu. Realmente a banca, o que a banca faz? Ela deve ficar olhando os professores, né, do nosso curso aqui, de outros cursos, e, na verdade, eles vão abordando. Eu falei que estudem bem crimes de trânsito
Eu falei, estudem bem crime de trânsito, porque vai ajudar vocês tanto na objetiva como também na discursiva. E falei lá sobre a questão da lei seca, né? Os 10 anos lá falamos, lá eu, o professor Marcos Girão, os professores. Então, assim, foi bem... Enfim, pessoal, o que eu queria orientar vocês, na verdade, é isso, porque muitos alunos estavam falando assim, professor, tem muita gente querendo anular questões e eu não concordo, mas só que o aluno esquece de entrar lá no site e ver que é possível fazer o quê? Manutenção do gabarito, né? Manter o gabarito lá. Essa de 70% também eu acho que não tem, tá? Porque está dentro da... Vamos descendo aqui. Deixa eu só ver mais uma aqui. Só um minutinho. Eu tenho outro recado para dar para vocês aí. Falamos da 61, da 64. Vou só passando aqui rapidamente as questões, que eu estou com a prova aberta aqui. Ó, aquela de 70%, né? Quem quiser, de repente, brigar para a questão do vidro colorido, que não falou, mas acaba que 70% está dentro da margem. O que eu acho que ele não poderia falar é o vidro... Deixa eu ver como que foi a questão aqui. Verificou o valor de 70% da transmitância na área central, nesse caso... Essa aqui, ela está aberta, não dá para... A banca não restringiu, entendeu? Então ela está dentro da regra. Mesmo ele não falando vidro, tipo de vidro, né? Mas tudo é possível, né? Já vi questões serem anuladas sem... Já vi questões do CESP no STJ, uma prova que eu fiquei em 12º, eu entrei com recurso numa questão que eu não concordava. Eram 70 questões da específica, 70 itens da específica, eu acertei 68. Aí teve uma que anularam, aí fui para 69, e teve uma que eu não concordei, entendeu? Que essa que eu nem entrei com recurso, outra pessoa que entrou, eles anularam. E a que eu entrei com recurso, eles não tinham anulado. Então, assim, tudo é possível, tá, pessoal? Não sei se eles vão pelo quantitativo de recurso, pela polêmica, né? Um monte de gente entrando com recurso. Então, deve ter alguma regra aí fora do padrão que eu não sei qual é. Tá ok? Deixa eu ver aqui mais uma aqui, que eu tinha separado aqui. Acho que as outras eu falei todas, né? Falamos de 70%, falei da bicicleta, que me pediram, falei do multado autuado. As outras, pessoal, assim, sendo bem sincero, eu estou abrindo aqui o artigo do Marcos Girão, para quem quiser, ele fez um recurso para de 70%, tá? Aquela de 70% ele fez um recurso, está lá disponível, quem quiser está lá no site do Estratégia Concurso. Cadê outra aqui? Recurso. Cadê? Aquelas também do 61, 62 ele fez, deixa eu ver se teve mais alguma aqui que ele tratou. 70%. Foram só essas três mesmo. Eu concordei com aquelas de multa autuado. A de 70% eu não fiz, não falei nada porque eu acho que não cabe, mas o professor fundamentou lá direitinho, para quem quiser. Aquelas de multado e autuado, o Girão também fundamentou lá. Então acredito que vocês têm material suficiente aí para entrar com recurso. Tá bom? Agora, cuidado, tá, pessoal? Porque tem muita gente que fica copiando, vocês ficam copiando recursos dos outros e copia e cola. A banca não analisa recursos repetidos, tá? Então, assim, cuidado com isso aí, tá? A banca não analisa, tá? Outra coisa, o professor Felipe Lucas, ele fez 2 recursos que eu vi agora aqui no site, de português. Então entra lá no site do Estratégia Concurso que vocês vão ter 2 recursos em português lá, muito bom.
Pessoal, olha só, o Renan também fez. O Renan fez da boleia, entre lá da boleia, no Estratégia Concurso. O Renan também fez da boleia, fez uma outra aqui. Então, verifiquem lá. Pessoal, o que eu acho que pode ser anulada, né? Vamos lá. Aquelas multado e autuado, que dali é possível, apesar da banca vir já tratando isso já há muito tempo como multado. Eu mostrei para vocês uma questão de 2018. Quem chegou agora aí, eu falei, ó, uma questão de 2018 de direito administrativo. Então, a banca ela usa essa expressão erradamente quando fala de multar e autuar. Então, ela diz lá, ó, a aplicação de uma multa de um agente de trânsito retrata um exemplo de aplicação de poder disciplinar. Está errado porque não é poder disciplinar, é poder de polícia. Mas ela usa a expressão. Outras questões também que eu falei aqui, depois pega no início do vídeo. Então, mas dá para quem quiser manter, entra, mas quem quiser anular, entra para anular. Agora, cuidado para quem for pedir para anular, não copiar material igual, pessoal, senão vocês vão perder recursos de bobeira, tá? Pessoal, vamos lá agora assim, ó. Então, multado, autuado, duas questões. Aquela do independente, lá, independentemente, é possível também, porque ali o fabricante, quando fala do fabricante, não tem nada a ver com o balanço traseiro, tá? Ele só fala sobre a questão da forma de instalação, né? O fabricante ele tem que citar a forma de instalação, não fala a questão do balanço traseiro. O balanço traseiro é uma questão de uma regra, é a regra que está na norma, não fala do fabricante. Aquela de que a gente falou também, a do tubo, eu acredito que não. A do tubo eu acredito que não. E a do crime. A do crime ali eu vejo uma grande possibilidade. Quem fundamentar direitinho, usando o português, usando de repente uma gramática, né? O que acontece? Aquela que a gente falou. Então, até a metade entra todas as possibilidades, né? Entram todas as possibilidades. E de um terço a metade não. Abaixo de um terço não pode. Tá? Então, aquela ali também. E essa de 70% pode ser também, tá? Então, na verdade, assim, a pessoa fala, tem muitos recursos, mas na verdade eu vejo uns 5 recursos aí, tá? Uns 5 recursos que eu acho possíveis de serem questões anuladas ou alteradas, tá? Pessoal, vamos lá só. Amanhã eu tô à noite lá no Estratégia Concurso, vou falar um pouco do Detran do DF, né? E o professor Marcos Girão vai falar da PCDF de manhã, né? Ou seja, como você migrar o seu estudo da PCDF para o Detran, perdão, da PRF para o Detran ou da PRF para a PCDF. Primeiro ponto que eu acho que interessante nisso tudo é o seguinte: você está estudando muito trânsito, você estudou bem trânsito, né? Você se matou nesses 3 meses e mesmo assim você de repente não conseguiu o êxito, ou você conseguiu o êxito, mas acha que não vai estar nas vagas, vai esperar. Se você fez, dependendo do estado, se você fez 80, você está dentro, isso aí eu não tenho fato, 80 pontos está dentro. Entre 75 e 80, pessoal, eu acredito que a gente vai ter que esperar um pouco para saber, tá? Entre 75 e 80. Isso eu estou falando assim, de uma forma geral. Agora, tem estados que às vezes até um pouco abaixo de 75 pode ter a redação corrigida. Mas o que eu apostaria era na questão era assim, pelo menos entre 75 e 80, para ter uma esperança de ter a redação corrigida. Agora, tudo pode mudar, tá? O que eu posso falar para vocês, que a realidade hoje dos aprovados, ou seja, quem hoje está aprovado e quem não está, isso muda, tá? Isso já aconteceu várias vezes. Então, hoje, de repente, você hoje, né, está lá em Manaus na 30ª posição, mas após o recurso você pode pular para 13º, 15º, entendeu? Quer dizer, mas da mesma forma que você está em 30º pode pular, você hoje pode nem ter a redação corrigida. Então tudo vai depender a quantidade de questões. Eu sempre falo, prova do CESP não se comemora no primeiro gabarito, só se você tiver feito mais de 100, ou seja, pelo menos mais de 90. Se você tiver feito mais de 90, pelo menos você sabe que a tua redação vai ter corrigido, mas tudo pode mudar, pessoal. Eu já vi gente, são mais de 15 anos, né, nesse meio, na verdade como concurseiro, juntando tudo, uns 18 anos. Então assim, já vi muito acontecer, já aconteceu comigo, fora de um concurso e eu entrar depois das alterações. Mas já aconteceu com vários colegas meus de estarem dentro das vagas e depois pular
para fora das vagas após as alterações e anulações. Então, prova do CESP, você não tem como acertar, tá? Antes do recurso. Tudo pode mudar, tá bom? Então, assim, quem foi bem, espere, faça a sua parte, entre com recurso para manter o seu gabarito. Se você está vendo muita polêmica, se você está vendo polêmica naquela de multado ou autuado, você entra para manter, se você acertou. Se você errou, entra para alterar. Se você está vendo polêmica naquela da bicicleta, independentemente de 60%, entra para manter, e você que errou, entra para anular. Se você está vendo polêmica na de 70%, então, o que eu quero dizer? Onde tem polêmica, você entra para manter o seu gabarito. E onde não tem, isso não vai, senão você vai fazer 40 recursos, né, para manter o seu gabarito. Então, assim, a chance agora o CESP está dando para manter. Então, assim, tem muita gente que, não vai mudar não. Cuidado, tá? Que muda muito. Beleza? Então, assim, você vai estudar para Detran do DF. Vamos falar primeiro do Detran do DF. Você já está com meio caminho andado. Por quê? Porque você já estudou muito trânsito e você estudou 48 resoluções. O que eu posso garantir para você, com experiência? Que pelo menos a metade dessas resoluções serão aproveitadas para o Detran do DF. Isso eu não tenho fato. É claro que vão entrar mais algumas, por exemplo, como a 168, a da habilitação. Pode entrar também a 599, que só entrou a 598, né, que fala sobre elementos de segurança da CNH. Pode entrar a 599, que fala sobre os elementos de segurança do CRLV. Então, assim, muitas resoluções podem entrar, e dessas que vão entrar, novas, que não tem a ver com o edital do Detran passado, com certeza elas vão ser... Vocês já estudaram, muitas delas, tá ok? Muitas. Então, assim, e excelente cargo, excelente salário maior do que da PRF, tá? Salário hoje lá girando em torno de 13 a 14 mil, então maior do que da PRF, o plano de cargo também é melhor do que da PRF, você fecha no final, se eu não me engano, acho que beirando 20, alguma coisa assim. E, então, assim, é um excelente cargo, é um cargo federal, você vai ter um cargo federal e vai morar em Brasília, tá? Agora, PRF saindo para PCDF, aí, pessoal, você vai ter que deixar de lado o trânsito e resoluções do CONTRANS. Isso você não vai estudar, você vai ter que reforçar teu estudo agora na parte jurídica, ok? E outras matérias, né? Que, se eu não me engano, acho que tem administração, né? Enfim, vai ter que estudar. Só que, assim, vai por mim, tá? Você tem que pensar o seguinte: a maioria vai... pessoal, mas depois que você falou aqui, não, mesmo que amanhã a gente vai falar isso online, o Brasil todo, no YouTube, mesmo assim não. A maioria vai na PCDF. Eu conheço meus alunos, eles querem ser polícia, né? Querem botar arma na cintura, querem andar com distintivo. Então, assim, eles querem ser polícia. Então, assim, a maioria vai na PCDF, tá? Isso aí é fato. Aí você não pode perder a oportunidade de focar o Detran do DF. Para você que quer um bom cargo, eu, sendo bem sincero, assim, minha opinião como concurseiro, eu acho que eu iria de Detran DF, né? Se você não tem aquele sonho de ser polícia, porque lá você vai trabalhar por escala no Detran, você vai ter um poder de polícia, né, mais parte mais administrativa, você vai autuar, você vai fiscalizar, tá ok? Então, assim, mas é claro que você não vai ser policial, né? Então, assim, o salário é melhor do que da PCDF. O salário da PCDF, tá, pessoal? Ele ainda não está equiparado com o da PF. Se vai equiparar, aí é outros 500, eu não sei. Então, o salário da PCDF hoje é 8 mil e poucos reais. Detran do DF, 12 mil reais. Então, assim, há uma diferença enorme, né? Imagina isso líquido. Então, assim, é claro que eu acho que vai equiparar o da PF, sim, mais para frente.
Não, já saiu no LDO a autorização para 400 vagas. Dessas 400 vagas, eu acho que 180 ou 200, colega aí, revisão de concurso, eu já vou falar contigo. Acho que 200 questões, 200 vagas para agente de policiamento e fiscalização de trânsito. Então, assim, um excelente concurso com muitas vagas e um excelente salário, tá? O colega está perguntando do Detran de São Paulo. Detran de São Paulo, quem está estudando trânsito vai arrebentar, vai fechar a prova. Quem estava estudando para PRF e não passou e não quer sair de São Paulo, ou quer ir para São Paulo. Tudo bem, o salário lá é beirando R$ 5.000, agente de trânsito. Mas, né, não quer sair da sua cidade, continua lá ou mora perto, não quer ficar tão longe, quer ficar na região sudeste. Tem agente, tem oficial lá no São Paulo, vai sair também. Então, assim, concurso autorizado só está suspenso por uma questão de análise orçamentária, mas não está cancelado, tá? Detran de São Paulo. E PCDF, pessoal, assim, passa a ser uma grande oportunidade porque a Justiça mandou, né? Mandou é foda, né? Mas a Justiça determinou que fossem abertas vagas para agente. Se bobear, o cargo de agente vem primeiro do que o de escrivão. Por quê? Porque é uma decisão judicial. Eu não li lá a decisão se tem prazo. Mas se tiver prazo, pior ainda, porque a administração tem que cumprir o prazo, senão os administradores são responsabilizados. Tem que cumprir prazo. Então a Justiça determinou que faça o concurso de agente de polícia para a PCDF. E tem o de Goiás, o colega botou Goiás aí, né? Tem o escrivão, que são 300 vagas já autorizadas, tá bom? Então, basicamente isso aí, a questão de recursos. Fiquem atentos aí, tá? Porque eu acho que em vários estados, né, não dá pra gente analisar estado por estado. Eu posso até fazer isso depois que sair o gabarito. Eu não sei se já saiu o gabarito e a lista. Acho que primeiro sai só o gabarito oficial, né? Então, assim, mas eu acredito que a nota de corte em muitos estados deve ficar entre 75 e 80, tá? Muitos estados, porque são poucas vagas, né? Por exemplo, São Paulo vai chamar 60 para fazer, né? Rio de Janeiro, acho que, se não me engano, um pouco mais de 30, não lembro agora. Agora, quem está lá no norte, né? Quem está na região norte ali, tem chance de ser uma nota até menor, tá? De repente, beirando os 73, 74, né? E para você ter uma ideia, o último concurso, quem estava com 70 estava nas cabeças, 71, 72, então as coisas vão mudando, né? Eu passei na PF em agente, né? Em 2004 com 53, hoje 53 tu não passa nada, né? Então, assim, que a concorrência vai aumentando. Pode ser que chame excedente, mas pode ser que chame mais um pouco, tá? De excedente, a PRF, mas eu não acredito em muitos, não. Eu acredito em um novo concurso, conforme falou o diretor. Qual estado, Gustavo? Põe a nota o estado, que aí eu digo se dei mais ou menos uma ideia, né? 80 na cota, tem chance sim. 80 no Mato Grosso, na cota, tem chance sim. Pelo menos de ter a redação corrigida, tem. Maranhão 13, 61 acho difícil. De redação corrigida, sendo bem sincero. Mas vamos esperar, né? Tem muitos recursos aí. 76 Goiás, acredito que tenha chance sim. Pessoal, estou falando com base no histórico agora, tá? Porque você hoje que está com 76 em Goiás, você pode estar depois com 82, 83. Entendeu? Porque quando você ganha 3, por exemplo, você errou 3, então você perdeu mais 3. Então, quando essas questões forem anuladas, você, na verdade, de 3, você volta com 6 pontos. Então, se você ganhou 6 pontos, com 7,5, você vai para 8,2. Né? 70 Amazonas, acho difícil. Escrivão. Sim, beleza, já é da Polícia Civil. Um abraço aí. Tem um grande amigo aí, Fábio. Renato. Deixa eu ver aqui. 81 na Bahia, acho que tem chance sim. É, 78, por incrível que pareça, Felipe, Rio de Janeiro, se de repente você ganhar mais alguns pontos aí, pode ser que você tenha a redação corrigida sim, tá? Sim, Leandro. Não, eu tô ligado, eu já vi os pilheiros aí. Beleza, pessoal. O negócio é a gente
levar na boa aí. 80 Tocantins é uma boa nota também. Fica nervosa não, Marcelo. Sua nota tá muito boa. Você tem que ganhar mais algumas, né? Torcer para de repente pular para dentro das vagas. Beleza, pessoal. Se anular uma que você acertou, você não ganha e não perde, tá? Anulou uma que acertou, não ganha e não perde. Anulou uma que errou, ganha 2 vezes. A regra é essa. Então, por isso que eu estou falando, muita coisa pode mudar, tá? Muita coisa pode mudar. O pessoal está falando em nota. Deixa eu só abrir um aqui rapidinho aí, que eu vou dar um posicionamento para vocês aqui. O que eu acho agora. Calma aí. Só um minutinho. O que não pode, pessoal, é você... Muitos aí, eu recebi muita mensagem de pessoas que entraram agora para estudar na época do edital. Então, se você não passou, o que não pode é você parar. Porque se você parar, disponibilizando vários materiais, mapa mental, curso completo, né? Todas as matérias, se você já é aluno de Estratégia Concurso, já é da assinatura, já tem assinatura, né? Porque agora tem assinatura lá no Estratégia. Então, se você é assinante do Estratégia, você vai continuar lá com o seu pacote da PRF, né? Tem outros pacotes, você pode escrever até em 3 cursos lá, né? Ou pacote. Tem curso lá, por exemplo, tem um curso meu lá, só para aproveitar aqui e fazer um marketing, tem um curso meu lá de 1000 questões de leis penais, muito bom, né? Então, se você já tem um pacote, uma matéria, de repente você pode até pegar ele. Então, 1000 questões de leis penais com vídeo aula. Estou gravando ainda as aulas, ficou muito bom. Assiste lá as primeiras aulas, a aula demonstrativa, e você vai ver. Depois você me fala como que está. Pelo menos está com 95% lá de aprovação. Pessoal, só, no Acre, vamos lá, no Acre, eu acredito aí que de repente, cadê aqui a nota? Ele não fala a quantidade, né, ele não falou, para 61. No Acre eu acredito que acima de 75. Acima de 75 vai para a segunda etapa. Vamos lá, Amazonas, estou falando aí, né? Porque eu sei que tem muita gente sofrendo com isso aí. Eu vou aproveitar aqui. Vamos lá, sugestão, tá? Não sou dono da... Amazonas. Amazonas vão corrigir 93, é isso? É isso mesmo? Vamos 93 para a segunda etapa? Amazonas ali eu acredito que beirando ali os 76, 75 também. Por isso que eu falei, numa média geral, eu acredito que vai ficar bem dentro dessa média, né, de 75 a 80, né? Porque muita gente vai ganhar, né? Deixa eu abrir aqui. Rio Grande do Sul e Pará, Rondônia. Rio Grande do Sul, eu já tinha visto, está bem concorrido, tá? Rio Grande do Sul está bem concorrido, 75 para a segunda etapa, né? Rio Grande do Sul, pessoal, assim, sem querer desmotivar vocês, mas beirando os 79 ali, 80 para ter a redação corrigida, tá? Sem querer desmotivar, tá bem concorrido aqui. Deixa eu ver aqui, Pará. Pará são 280, né, correções, né? O Pará vai estar um pouco mais baixo aí, de repente. 5, 6, 250, uns 74, 75 por aí. É claro que sua nota pode alterar e chegar a isso, tá? Pessoal, não tem dúvida, tá? Naquele concurso que eu passei em 2004, que eu falei para vocês, da PF, só para ter uma ideia, teve um regional que em Manaus, se eu não me engano, em Manaus a nota de corte era 42, líquido, 42. E no Sudeste, eu não lembro se era qual estado, eu sei que tinha estado que dava diferença de 10 pontos líquidos. Você tem noção? 10 pontos líquidos. Tu acha que isso não pode acontecer? Pode, pô. No Pará são 280 redações corrigidas, né? No Rio de Janeiro, pouquíssimas.
Então pode ter uma diferença de 10? Pode. Apesar que no Rio de Janeiro, assim, acho que todo mundo correu e as notas estão bem baixas, né? Tava vendo aqui as notas aqui. Eu fiz uma média entre o ranking, os rankings que tem por aí e o ranking de estratégia de concurso, tá? Então, assim, Rio de Janeiro para bem baixo. Só vai ficar nessa média de repente de 76, 77, 70, até 80, porque são 33 correções, mas assim, poderia ser uma nota de corte mais alta, né? Deixa eu ver aqui, o colega perguntou Rondônia. Rondônia é outro que foi bem disputado, né? Mas mesmo assim, Rondônia não está com muitas notas altas, não. Rondônia vai ficar abaixo de 75. Não, Geis, eu não estou me baseando nele não, tá? Eu peguei o olho na vaga e peguei o outro aí. Então, eu fiz uma média, que eu estava montando uma planilha, eu ia fazer um artigo, né, no Estratégia. Mas assim, acho arriscado você ficar falando e criar expectativa, né? Tô falando aqui para vocês que a gente está numa live aqui, tô dando minhas sugestões. Mas assim, é bola de cristal, né, pessoal? Se eu acertar isso aqui, se eu acertar vai ser na cagada, mas a gente vai pro estatística, né? Tá? Então assim, não tem como a gente saber não, porque tudo pode mudar, tá, pessoal? Tudo pode mudar, vai por mim. Já passei por muitos concursos, assim, passei, que eu digo assim, né? Passei de dar aula, né? Já vi muitos concursos, já vi muita coisa mudar. Já vi alterações beneficiar. Olha só, agora que eu lembrei, tem um amigo meu, chama Rodrigo. Ele no concurso de 2000, acho que foi 2008, ele estava completamente fora. Foi 2008? Aquele do Pará e Mato Grosso, era só Pará e Mato Grosso. Ele estava praticamente fora. Todas as alterações beneficiaram ele. Todas. Sabe o que é isso? Isso é sorte. Aí sim eu acredito que tem sorte. Quando as alterações vão beneficiando a pessoa, né? Então todas beneficiaram ele. Ele entrou lá na rabeira, mas entrou, entendeu? Então assim, é o de 2009, botou aí, Renan. Então assim, tudo vai depender de como que vão ser as mudanças, as alterações. Então não dá pra gente adivinhar não. Então você que está aí de repente com 70, vamos supor que tenha 5 alterações, 5 anulações, você está com 70. Isso não é impossível não, tá, pessoal? Você está com 70, 5 anulações e você errou as 5, você vai ganhar 10 pontos, você vai para 80. Então você pode hoje não ter chance, né? Mas por isso que quem está com 68, 65, 70 não pode perder a esperança, tem que entrar com recurso mesmo. Tem gente que já se entrega, né? Tem que entrar o máximo recurso que você puder, entendeu? Então assim, tudo que você... São Paulo, né? O colega perguntou aí, Rodrigo. São Paulo, deixa eu ver aqui. São Paulo também estava bem disputado, porque acho que muita gente, porque teve um concurso aí regionalizado, que São Paulo foi se não me engano, foi o estado que teve a menor nota de corte. Aí o pessoal deve ter estudado isso, e todo mundo partiu para lá. São Paulo, eles vão corrigir quantas? Deixa eu ver aqui. 65, né? 65. Claro, ainda tem a parte da cota, né? Ainda. Então, 65. São Paulo ali, eu acredito, beirando os 80, tá? Para ter redação corrigida, porque está bem concorrido São Paulo. Bem concorrido. Eu chutaria ali um base de 80. Mais ou menos 80. Mas, professor, não vai dar para mim, estou com 72, 73. Pelo contrário, você tem que entrar com recurso. Né? Tem que entrar com recurso. Pessoal, o pessoal da cota, né? Eu tinha falado anteriormente. O pessoal da cota com certeza vai ter uma nota de corte um pouco menor. É possível. Mas tem muita gente que dá cota que entra dentro da ampla concorrência. Por exemplo, tem um amigo meu que ele foi o primeiro da cota, quer dizer, ele foi o segundo da cota, mas estava dentro das vagas no concurso, acho que em 53, no concurso da polícia aí. Aí ele foi chamado primeiro, porque chamava não sei quantos, partido não sei quantos, eu não lembro a regra, mas chamava assim, depois vinha, tá? Pessoal, tá terminando aqui, tá?
cancelar aqui a nossa live. Quero agradecer a todos. E depois eu vou deixar uma mensagem para vocês aí, mais algumas dicas, mais um bizu. Acompanhe o professor aí, que tem muita coisa boa pela frente. Beleza, pessoal? Obrigado aí por tudo aí. Um grande abraço.